Vamos lá, Flavinho, podemos começar? Sim, senhora, estou a postos. Bom, eu primeiro queria saber. Eu já sei muita coisa, mas tem muita gente que não sabe. Queria saber Uhum. quando você começou no flamenco, o que Certo. te levou ao flamenco Uhum. e como surgiu tudo isso na sua vida. É 3 em um essa pergunta, né? Tá, manda. Ca- Tá tudo Carrefour, junto. Carrefour. Eu comecei, na verdade, eu sempre na minha casa teve uma vivência musical muito grande, violonística. Bom, meu pai tocava violão, toca ainda, né? Não faleceu, ainda toca. E, e tocava violão muito bem e tal, mas aquela coisa, aquela referência que a gente tem da música brasileira, suave, aquela coisa bossa nova, violão clássico erudito, super doce, aquele som de violão bem doce, bem bonito, elegante e tal. E aí, de repente, eu lembro como se fosse hoje, né? Chegou na minha casa. Eu sou filho, sou o quarto filho, né? Somos quatro total na minha casa. Eu sou caçula. E a minha irmã mais velha de mim, ela tem uma diferença de 6 anos. Então, uma diferença considerável. Não é um absurdo, mas é grande, né? Principalmente na fase da adolescência, é uma diferença muito grande. E aí eu tinha 10 anos de idade, ela já era adolescente, ela já dançava, ela participava dos festivais de dança em Joinville e tal, e ela conheceu uma galera lá em Joinville, e um desses caras que ela conheceu, ele foi para Espanha, comprou uma guitarra flamenca lá, fez umas aulas com o Carboneiro lá em Jerez, da Fronteira, cara, o cara ficou lá uns, sei lá, acho que uns 3 meses na Espanha, assim, para aprender flamenco. Ele tinha se apaixonado pelo flamenco e foi lá. Sei lá como ele ficou sabendo de flamenco em Joinville, Que tipo, louco. no início da década de 90, muito remoto, assim, um negócio louco. Mas era um cara inquieto, tá? O Mauro Hansen, ele é músico até hoje, que ele foi para Espanha, na volta da viagem, ele passou na nossa casa e pediu pouso lá para minha irmã. Falou: "Ah, dá para ficar aqui uns dias, aí uns 2 dias até eu pegar meu voo para Joinville e vou voltar para casa". E aí a minha irmã falou com a minha mãe, tudo bem, ele dormiu lá no nosso quarto com a gente, eu e meu irmão, dividimos o quarto com ele. E ele chegou com uma guitarra flamenca e chegou com os primeiros CDs, porque estava justo na época, era 1990. Era o ano 90 mesmo, 00, né? Você E tinha quantos aí, anos? 10. Tinha Não, 10 para 90. 11. Não, É, 90? É? é, Nossa, você é novinho. é. Tinha 10 para 11. Eu sou de 79, não sou tão novinho assim, não, mas Porque enfim. 90 foi quando eu fui morar na Espanha. Então. E aí eu tinha 10 para 11 anos. E aí ele chegou lá com essa informação assim, vum, na minha casa, né? Não foi nem assim na casa de alguém do lado e eu fiquei sabendo, não, foi na minha casa direto, né? O cara aterrissou de Jerez em casa. E aí foi louco, porque aí eu fui, né? Ele foi mostrando para mim como que era a coisa do violão, e ele começou a mostrar o Entre dos Águas. Então ele trouxe os primeiros CDs do Paco, porque é o que eu te estava falando. Rolou justo a transição da era do vinil para o CD, que agora está voltando um pouco. E aí foi justo nessa época que ele trouxe já os primeiros CDs do Paco, e primeiros livros e vídeos e tal. E aí foi aquela loucura, porque, bom, vídeo, né, acho que nem vídeo ele nem trouxe, nem tinha vídeo, não Não tinha tinha, vídeo, né? não tinha. Ele trouxe CDs e livros e a guitarra. E aí foi a primeira vez que eu vi um polegar, foi a primeira vez que eu vi um rasgueio, foi a primeira vez que eu vi uma alçapua. E ele mostrou tudo assim, meio sem saber. O cara tinha acabado de aprender, imagina. Tinha feito 3 meses de aula, por mais que fosse na Espanha, 3 meses de aula são 3 meses de aula, né? Sim. Você é iniciante zero ainda, total, né? E Você aí já ele. tocava violão? Então, eu tocava já, mas era uma coisa muito, muito primitiva, assim, muito básica. Não tocava. Eu tinha 10 anos, eu tocava o que eu aprendi na minha casa, em torno ali e tal.
Mas o que sim, eu já tinha uma vivência musical muito grande, já tinha feito aula de bateria, já tinha feito aula de piano. Naquela época, justo que aconteceu isso, eu estava fazendo aula de piano, eu estava muito assim, eu fazia aula com uma professora maravilhosa aqui do Brasil, que se chama-se Impressionante, que para mim assim, é um baita diferencial. Ela hoje é professora doutora da USP, né, de música. Mas ela, tipo, ela é uma pessoa assim que tem um trabalho único aqui no Brasil, eu diria, de musicalização infantil. E foi uma pessoa que me salvou ao longo da minha carreira. O alicerce que ela construiu em mim quando criança ainda, né, me salvou porque ela plantou em mim uma semente de que a música, ela foi feita, e a arte foram feitas para manifestar o que a gente sente, o que a gente acredita e o que a gente é, sabe? Tudo, tudo relacionado com a nossa identidade, de fato, e não uma coisa assim, tipo, cópia, ou, né, é uma coisa totalmente assim. Então, nas aulas que a gente fazia com ela, ela construía instrumentos. Então a gente era criança, então a gente construía os instrumentos que a gente tocava. Então era meu instrumento, sabe? Então tinha uma coisa assim muito, muito legal. Então, ao longo da nossa formação, que a gente pega professores mais abertos, professores mais castradores, né? Mais militares e que acabam, às vezes, o que eles ensinam com uma mão, eles tiram com a outra. Nesses momentos, essa semente que ela plantou em mim foi muito importante, essa pessoa. E aí, bom, saindo desse marasmo aí de conhecer toda essa coisa do flamenco, nesse ínterim aí, eu tava com essa formação musical muito boa, aí eu me dei conta de que o violão era... Então eu tinha isso, 10, 11 anos, mas claro, naquela época não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha nada, era páginas amarelas e páginas brancas, né? Aquela lista telefônica, né? Que na Espanha chama páginas blancas, lista telefônica, páginas amarillas, páginas amarelas e acabou, se vira nos 30, né? E nas páginas amarelas, que eram onde tinha propaganda de lojas, de serviços e tal, você nunca iria achar uma propaganda de uma escola de flamenco. Tipo, era inusitado, era só assim, desentupidor, pedreiro, né? Material de construção, enfim. Então era difícil, né? Então não achava, eu procurei, mas era aquilo. Ou você achava num recorte de jornal, ou você achava na rua, ou alguém te falava, ou não tinha onde achar, não tinha como procurar, não tinha Google. Né? Então aí passaram-se muitos anos disso aí, né? Eu demorei ainda, depois dessa descoberta do flamenco, passaram-se aí mais ou menos 4 anos até eu descobri que existia um meio flamenco no Brasil. E aí foi através do meu colégio que eu fui para fazer um espetáculo de teatro amador, né? E a professora de teatro do colégio me viu e falou: nossa, a gente tem que fazer um espetáculo com esse menino. Ele é muito talentoso e vamos fazer. Eu levava o violão, tocava no Recreio, era uma escola maravilhosa, melhor escola também, que salvou minha vida também. Que eu saí do Dante Alighieri, que era um colégio completamente... Aquilo que eu falei do militar, né? Que eu me revoltei, claro. Chegou a essa idade de 10, 11 anos, onde eu já tinha clareza que eu queria tocar e aquilo veio assim, bum, como um tsunami, sabe? Na minha mente, era muito... Eu tinha muita clareza disso. E aí, uma educação com de São Paulo, né? Foi conhecido. Um lixo. É bom para quem é bom. Para as minhas irmãs foi ótimo. Para mim e para o meu irmão, que somos músicos. Então, cada um tem uma ligação, né? Bom, mas daí você mudou de colégio? Aí eu mudei de colégio, aí eu conheci esse pessoal, essa professora de teatro, conheci uma galera, aí já comecei a frequentar um ambiente artístico muito legal e paralelamente comecei a fazer aula de violão com um excelente professor, Levi Miranda, que me ensinou muita coisa, que começou a me dar uma formação um pouco militar também, mas assim, de certa forma eu precisava também disso, porque era uma coisa que eu gostava e ao mesmo tempo ele exigia uma disciplina. Então, tipo assim, a música é legal, tudo bem, você vai tocar, é legal, né? Tipo, mas só que não. Precisa ter foco, se você, né?
se você quiser, e assim, tipo, era uma escola caríssima. Meu pai pagava para mim e para o meu irmão o olho da cara, muito caro. E até hoje, ainda existe essa escola, até lá na Oscar Freire, né? E é uma escola carésima, A assim, Groove? só estudam. O filho da Maria Rita, a Groove, A Groove. O Uhum. filho da Maria Rita, Criolo, um monte de artista aí que tá por aí, né? Tá, Verônica, várias cantoras né, que passaram por lá, assim, várias. E aí eu estudei lá 3 anos, ele me deu uma base de violão, mas aí logo eu andando na rua com meu pai um dia vi um cartaz numa cafeteria, Centro Flamenco Perto, né? Aí eu paro na hora e falei, nossa, pai, olha isso, né? Paralelamente, o meu primo tinha um Gypsy Kings Cover, que ele era solista do Gypsy Kings Cover, e aí eu tinha uma vivência também musical na casa dele, ele morava no andar de cima da minha casa, então essa descoberta do Já Flamengo estava tudo. se deu muito com o meu primo também, porque ele era também da idade da minha irmã, ele é mais velho que eu, 6 anos, mas ele sempre foi meu mentor musical. Ele que falou pra mim assim, cara, o que você vai ser quando você crescer, né? Eu falei, você é engenheiro, que eu sei lá, tinha ouvido falar que engenheiro era Que legal, era né? legal. Ganhava dinheiro, era bom. E aí eu falei engenheiro pra, né, pra não falar que ia ser bombeiro, qualquer coisa assim. Eu falei engenheiro pra ficar bem na fita. Fica chique. Aí assim, aí o que aconteceu foi que ele deu risada, ele falou, cara, você é músico, porque ele deu risada, porque assim, eu mostrei pra ele, falei, olha, César, olha o que eu tirei aqui, peguei o violão e tirei uma linha de baixo de uma música do Rush, de um grupo lá de Uhum. rock progressivo, maravilhoso. Ó, tal, tirei isso aqui. Ele falou, não, mas peraí, isso daí não é assim. Será que é assim? Como você ouviu isso aí? Peraí, botou o disco, família mesmo, assim. Você acha que eu sou talentoso, vê esse meu primo, meu, não chego nem no chinelo. Quero E conhecer. não, absurdo. E aí ele botou o disco, ouviu e falou, virou pra mim e falou, filho da puta, você tirou isso aqui, como é que você resolveu essa porra? E aí ele, sei lá, eu tinha isso, 9, 10 anos, sei lá que idade que eu tinha. E aí ele falou, cara, o que você vai ser quando crescer? Ele ficou intrigado, né? Aí eu falei, engenheiro. E aí Uhum. ele falou, aí ele deu risada, falou, meu, você é músico, cara, como que engenheiro? Que Não é nem caramba. engenheiro, que vai ser Você tem que músico. tocar, e tal e qual, né? E aí ele também já jogou essa semente, e aí ele, né, me alimentou muito isso e tal, e ele tinha, né, e o irmão dele era é baterista até hoje, meu outro primo também, então ele tocava piano, tocava guitarra elétrica, tocava baixo, tocava violão, então assim, e aí ele começou essa descoberta do flamenco comigo. Paralelamente, cara, chamaram ele para fazer parte do Gypsy Kings Cover. Uma coisa Nossa, maluca, bicho. A vida, tá né? tudo Como que certo. é? E aí cara, comecei a ver aquilo acontecer na minha casa. Então eles aprendendo os rasgueios e aprendendo as batidas, as rumbas e os solos, os picados, as técnicas da guitarra e tal. E eu falei, uau, que legal, cara. E aí eu comecei, né, a bitear, né, como a gente fala na Espanha. Buenas, Gori, un saludo, amigori. Tem bastante Amigori de gente San entrando Lucas. aí. É, isso aí. Olha aí. É. E, e aí, e aí eu fui, né, assim e tal, e aí eu ia nos ensaios, eu ia nos shows na discoteca, entrava por trás, molecaço, né? E o meu primo começou com 17 para 18 anos, ele tirou carteira de motorista tocando com o Gypsy Kings. Então, tipo, né, foi assim, ele começou a ensaiar, ele tinha 17 anos, quando abriu os, né, posso tocar nas boates e tal. E eu ia na cola, né? Eu ia na cola, molecote, era o mascote da banda. Peraí, vamos brindar. O que você está tomando aí? Ou eu tô tomando água, na verdade, porque Eu eu estou só bebo. tomando Oh, vinho. Ah lá! salud! Salud, aqui, ó, Saúde! minha taça do compás, ó. Se quiser Olé, muito beber, bem. dos. Eu preciso de uma taça, sim. É, isso aí. Salud.
Então é isso que aconteceu. E aí eu descobri, depois com esse espetáculo de teatro que eu fiz no colégio, que a Malu, que era minha professora de colégio, que é uma querida, que tem até entrevista gravada com ela, que depois ela virou apresentadora de um programa de televisão na Just TV, que era um canal de TV na internet. E eu fui no programa dela algumas vezes de entrevista, com alguns espanhóis que vieram, Davi Romero, tal, não sei o quê. E aí ela falou assim, não, mas espera aí, você tá tocando isso, tá tão legal. Ela morava na esquina da ginásio. Ela morava na Jauaperi. Olha isso, vai vendo as coisas. Eu ficava lá, eu ia fazer aula com a Débora, ficava num hotelzinho que tinha ali, na Jauaperi mesmo. Na Jauaperi tinha um flat, né? Um flat, isso. Né? Eu ficava lá, eu e o Cássio, a gente passava o final de semana porque eu fazia aula de sábado. A gente ficava lá. Era chique vocês, legal. Hein? Chique vocês, hein? Ali era chique. Então, época das vacas gordas. Ali era chique. Bom, e aí foi isso que aconteceu. E aí eu fui na ginásio e a Tereza, aí elas chamaram a Tereza Artigas. Tereza Artigas, foi minha professora. Então, a Tereza Artigas foi minha madrinha do flamenco, cara. Foi ela que mostrou pra mim, assim, falou, existe Camarão, existe não sei o quê, existe o meio flamenco, existe o Raiz, existe. E aí uau, abriu a caixinha de Pandora, entendeu? E aí eu, ela foi na aula da Débora, ela falou, não, a Débora, eu vou te levar na aula da minha professora, que ela é nível Espanha, papapá. Eu assim, eu falei, uau, né? Puta, que legal, olha isso, as meninas sapateando. Aí eu fui falar com o guitarrista, quem era o guitarrista? O Miguel Aragón. Miguel Aragón, que tá em Sevilha, né, atualmente. E aí o Miguel Aragón falou, nossa, tal, e aí, tudo bem, tal. Eu falei, eu quero fazer aula, cara, agora já, quero começar a fazer aula, já desesperado, pra ontem, já fazia anos que eu tava procurando isso. Não acreditei, né? E aí eu lembro que no primeiro dia que eu vi ele tocando, eu fiquei assim, olhando pra mão dele, assim, eu falei, nossa. Aí depois, eu já, moleque, né, completamente sem noção, e ele deve ter visto e falado, meu Deus, esse moleque aqui. E eu falei assim, como é que você fez isso? Como é que você fez isso, cara? Como é que é isso aí? O Sapua, ele me mostrou assim, é assim. Nossa, cara, que loucura, que é isso? Falei, mano, eu quero aprender isso. Bom, resumindo, ele só dava aula em São Caetano do Sul, não era viável para mim. Eu morava aqui em São Paulo, eu tinha 13 anos, eu não tinha como. Naquela época era ônibus, era 1 hora para ir, fora o perigo de você, uma criança, você não ia fazer uma viagem dessa, né? E eu não ia, meu pai não ia, obviamente, me levar uma vez por semana a São Caetano do Sul fazer aula. Enfim, não consegui fazer aula com o Miguel. Aí fui outro dia lá e encontrei o Luciano de Paula, nosso querido Luciano de Paula. E aí eu falo com ele, tiro o sarro dele até hoje. Toda vez que eu vejo ele, eu falo, eu não dou classe. Luciano de Paula, argentino, né? E eu falei pra ele, você dá aula, não sei o que, não. Eu não dou classe, Ele falou pra mim, mas naquela época, né? Naquela época era uma estrela, né, do Flamengo no Brasil. E aí eu... Lembra aquela propaganda que saiu? Aquele jingle que era flamenco, aquela propaganda que era flamenca, que era Yara Castro, era o Laurita Castro, né? Fernando de la Rua, Yara, a Marisol cantando. Marisol. Burbuleria. Sim. Linda. E era lindo mesmo. E foi lindo, foi um marco. Muita gente lembra dessa propaganda, né? Principalmente quem tem um flerte com flamenco, ou é flamenco, com certeza marcou muito. E aí, aí eu mostrei pro meu primo, falei, cara, você viu essa propaganda? Aí meu primo falou, é o Fernando de la Rua. Eu falei, Fernando de la Rua? Falou, é o Fernando de la Rua, cara, ele me substituiu quando eu queimei a mão no Gypsy Kings Cover, ele veio me substituir, porque naquela época o Fernando tocava com o Espírito Cigano, com outro grupo, que o Luciano de Paula também tocou, que era um grupo ele de veio rumba. pro Brasil por causa disso, né? E aí, então, olha, tudo, né, foi assim, né? Que louco, né? Essa época, essa década de 90 foi uma década mágica, né?
E aí, cara, pô, Fernando de la Rua, aí justo aconteceu aquilo, tô unindo as peças do quebra-cabeça, deu achar o cartaz da cafeteria, e aí Fernando de la Rua, pô, fui no Centro Flamenco, Pepe de Córdoba, e, quero fazer aula de guitarra flamenca. Aí, pô, não, quando? Ah, não, mas então, o Fernando, ele tá indo pra Espanha, tem que ser na volta, só em agosto, ele Ai, volta, Jesus. e aí, tal, foi em 94 que eu comecei. E aí eu cheguei lá, um dia ele apareceu lá, ele com a Yara, imagina, super novo, o Fernando tinha 20 anos, eu tinha 15 anos, né? O Fernando tinha, sei lá, 20 e poucos, 23, 24 anos, Fernando. Incrível. E aí ele falou, tá, você quer fazer aula? Então, vamos, toca aí um pouquinho pra eu ver tal. E eu toquei pra ele, né? Aí diz a Yara, né, que ele falou, nossa, falou assim, Yara, esse menino já toca, ele já tá vindo aqui, ele já toca entre dos águas, Talento. você precisa ver a técnica, você precisa ver isso, você precisa ver, Yara, o ritmo, esse menino vai tocar bem, vai dar guerra aí né, pro pessoal. E aí, isso é ela que conta, né? E aí, e aí foi isso, aí eles me adotaram, né? Eles me adotaram mesmo, né? O Centro Flamenco me adotou, o Pepe, o Renato, né? Eu vivia lá, tocava nas aulas, e aí eu vivia na cola deles, do Fernando Ayara, era rabo de saia, eu ia para cima e para baixo. Outra E pessoa que aí me você adotou, descobriu que não queria mais ser engenheiro. aí não, eu já tinha descoberto há muito Já tinha tempo, descoberto antes. já tinha descoberto antes. Justamente, quando eu vi o Flamengo a primeira vez com 10 anos, ali Uhum. para mim, ali para Já mim acabou. estava. É. E aí eu, na verdade, quando eu comecei a tocar piano, eu já queria tocar, sabe? Mas eu não tinha achado ainda, eu tava meio buscando, tocando piano, bateria, tava achando ali qual que era o meu barato. Porque para mim o violão, como eu conhecia o violão, da forma que eu conhecia, né, a referência que eu tinha de violão, não, para mim não me preenchia, não era o que eu queria. Mas quando eu vi a guitarra do Paco de Lucia, a primeira vez aqueles rasgueios, aquelas coisas, aquele picado, eu falei, gente, que é isso? Eu nem reconheci que era um violão. Falei, que instrumento é esse, cara? Que loucura, que é isso? Que som é esse? Nem reconheci Doido. como violão. Aí o cara me mostrou com a mecânica, né? Ó, isso aqui é picado, isso aqui é a técnica. Foi o que deu tempo dele aprender. E aí Uhum. e aí foi assim, né? Foi indo, as coisas foram, sabe, quando as peças vão, parece uma peça aqui, outra na outra esquina, outra aqui embaixo, meu, o quebra-cabeça tá, né, Aberto. vaziozaço, totalmente. Então, quando eu E te aí foi assim. conheci, eu acho que você tinha 16 anos, ou 17, por aí. O Luciano já tocava comigo, porque eu morei na Espanha 90, 91. 91 eu Uhum, voltei e comecei a dar aula aqui numa escola, né, na Iris da Tia. Daí eu comecei, acho que em 94 eu conheci o Luciano, se eu não me engano, 93, 93. E ele te trouxe, não foi? Para cantar. Você cantava. Como foi sim, isso? Quer o dizer, você primeiro canta até show, hoje, mas sim. eu te conheci como cantaor, não como guitarrista. Então, porque esse processo foi um processo louco. Depois eu vou chegar aí até essa ida minha a Campinas, que foi a primeira vez que eu fui a Campinas fazer um show. Foi com você. Ai, que chique! Ah! É... Foi muito especial para mim, sim, porque eu sabia que Campinas era um polo flamenco importante aqui no estado. E Tava São Paulo começando, né? Tava mas começando. estava vindo com um movimento bem forte naquela época, né? E você foi a pioneira, né? Digamos, Sim. eu acho que foi É, mesmo. fui. Quando eu E a- comecei, tinha um grupo folclórico. Flamenco mesmo começou comigo, né? Daí foi. tinha a Hoje em casa dia, de... ajudei a fundar a Casa de Espanha, né? Mas Hum, tinha um grupo no Conservatório Carlos Gomes, uma escola daqui. Então tinha um grupo lá que hum, era, inclusive, uma das pessoas, uma das professoras foi mulher do Rossi, lembra do Rossi? lembro. A A Paula, o Silvana. nome dela? Sil, Silvana. Silvana. Ela Isso. era uma desse grupo. Mas daí eu cheguei com outro flamenco, com música ao vivo, que eu trouxe Luciano, daí veio você, depois Marisol, e daí começou. O Mas vai, Tito você, também, o Tito o também ia, Tito né? Uma tocou comigo época. também um tempo, tocou. É.
Então, e aí foi assim, essa coisa do cante foi uma noite no Centro Flamenco, Pepe de Córdoba, a gente fazia os viernes flamencos lá. E era uma espécie de Vou pegar tablao. um negócio aqui. Uhum. Pode falar, pode falar. É uma espécie de tablao, né, que rolava, assim. Uhum. Tablao ensaiado, porque naquela época a gente só trabalhava absolutamente tudo ensaiado no Brasil de flamenco. Então era um tablao montadinho, era tipo um showzinho de flamenco montado. E aí bailava todo mundo do flamenco paulistano, cada viernes ia alguém lá bailar. Não era cada viernes, acho que era um viernes por mês, na verdade. Por Não mês. era toda sexta-feira, acho que era um viernes por mês. Não lembro agora exatamente, mas rolava, era uma movida legal. Então o Pepe, ele tinha lá no Centro Flamenco um tablao na sala de cima, tinha duas salas no Centro Flamenco, uma num andar no térreo e outra no subsolo, né? Um lugar era maravilhoso. Você chegou a conhecer, né, Lu? Não cheguei, você acredita? Uau, Não. que pena. Porque Não, era incrível. eu cheguei em São Paulo através do Luciano, quer dizer, mentira, através de uma prima da Vivi, que era minha aluna. Daí eu estava procurando, eu queria trocar, porque eu estava aqui em Campinas sozinha. Entendi. Daí a minha aluna falou, ó, minha prima dança num... Muito bom. Então, e aí eu, tudo bem, nesse ambiente do Centro Flamenco, né, desses viernes flamencos, uma noite dessas, fazia show lá, Fado Achouf, Débora Nefussi, a Luciana, gente, como é que era o nome dessa Luciana? Meu Deus do céu, a Luciana do Alan. Eu lembro dela, não lembro. Luciana Pacheco. Luciana isso. Pacheco, Ana Morena, Priscila Suar, que então era Priscila Hoyos, Pablo Hoyos, Tito Gonzalez, eu, o Bolê tocou muito, o próprio Pepe de Córdoba bailava também sempre, Laurita Castro, Yara Castro, enfim, uma todos, galera, né? A galera, Sila Alonso, Áquila, Chile, tipo, né? Deixa eu ver quem mais que eu posso falar dessa época. Não frequentava nessa época o Centro Flamenco. Andréa Guelpa não frequentava. Quem mais assim que eu posso dizer de São Paulo? A Sila Alonso, eu não lembro se ela frequentava, mas acho que ela não frequentava também. Logo tinha os outros grupos, né? O Tarantos, tinha outras facções. Né, diferentes, que eram outras tribos. Outra vibe. Outras tribos, que eram outras turmas de flamenco lá diferente que tinham e que era legal também. Mesmo assim, por exemplo, a Débora Nefussi, ela dava aula no Centro Flamenco, mas o Raiz, por exemplo, o pessoal do Raiz não frequentava muito o Centro Flamenco, porque eles tinham a sede deles e tal. Mas ela sim ia, e eles iam lá ver tal, mas eles digam que eles não bailavam nesses viernes flamencos e tal. Eles tinham mais um trabalho de grupo, de companhia, e que ali nesse formato não cabia, era só mais solista, porque era um tablao minúsculo ali, só mais linda. Mário Vargas cantava lá, Marisol cantava. Né? E lá nós fizemos show com a Tina também nesse tablao. A Tina, maestra latina, mãe do Adriano Gallia. Ela veio várias vezes para Campinas. Exatamente. 2 ou 3. Isso. Né? E lá no Centro Flamengo também, Antônio Redes, Esther Ponce, né? Fizeram... Era um point, né? Deram um curso lá e uma série de coisas. Bom, e aí, numa noite dessas, que houve um show, depois do show, apareceu o Adriano Alvarado, que até então eu não conhecia, nem sabia nem quem era, né? E apareceu lá no Centro Flamengo, e aí, tal, Fernando, tal, não sei o que, pô, esse aqui é o Adriano, não sei o que lá, tal. Aí, bom, depois do show, o Fernando pegou a guitarra, começamos a tocar, não sei o que, uma ruerga ali, assim, nem era uma ruerga, era uma rodinha ali de guitarristas, começamos a tocar entre nós, olha esse falsete, olha aquelas coisas, né? E aí o Fernando começou a tocar por buleria e o Adriano começou a cantar. Fez uma letra. Nessa época o Adriano já morava na Espanha, cantou uma letra. Aí eu olhei assim e falei,
Falei, Também quer quero. dizer, e eu já cantava em casa. Ninguém nunca sabia que eu cantava. Eu tinha mal vergonha, imagina que eu ia cantar, entendeu? E aí meu, ouvi e falei, tal. Aí depois que ele fez uma, duas letras, eu fui e me lancei. Cantei uma letra, outra letra. E aí o Como Fernando e a assim? Yara falaram, aí depois disso a gente foi jantar, cara, eles ficaram na minha orelha assim, falando, meu, puta que legal, você canta também, pô, que tal, que pá, que massa, que legal, e tal, porra, gostei. O Fernando ficou daquele jeito dele, que ele é super empolgado, né? Me pilharam pra caramba, assim, não, puxa, que legal, você precisa cantar e tal. Aí já falaram pro Pepe de corda, aí já falaram, aí já tal. Aí a Marisol me adotou também muito. A Sol foi uma pessoa muito Querida. importante para mim, porque ela me deu todo, ela me incentivou muito. Ela foi uma pessoa assim extremamente generosa comigo, sabe, de Ela é muito querida. olha, até falando isso agora, me emocionei um pouco assim de lembrar. E declaro aqui agora que eu vou fazer uma música em homenagem a ela. Eu quero fazer uma música para ela. Que lindo. Bom, e a Sol foi uma pessoa assim que também eu ia muito na casa dela. Ela morava lá no centro, ali perto da Boca do Lixo, lá na Rego Freitas, perto da Praça Roosevelt, ali, Praça da República e tal. E eu ia toda hora, pegava um táxi, ia lá toda hora, e a gente ficava lá, entendeu? Tocando e ouvindo Kant, tocando e ouvindo Kant, tocando e ouvindo Kant. E era uma coisa assim, foi uma experiência extremamente rica. Então ela me deu fitas de cassete para eu copiar, de coisas que só ela tinha, de Kant, sabe? Então tinha a fita do Capúdio do Herrerez, do Paco Taranto. Nunca que eu ia conseguir esse material. Nunca. Esquece, naquela época comprar um CD do Camarón de la Isla em São Paulo era impossível, você não achava, entendeu? Impossível. Então você não achava nada. O máximo que tinha era um disco do Paco de Lucia que chamava A Arte de Paco de Lucia, que era da Philips, um disco azul, que era uma coletânea do Paco, que era excelente. Eu tenho. O único disco que existia, né? Eu nem sei se existe mais, talvez no Spotify se procurar, acho que nem tem, porque é uma versão brasileira de uma coletânea, uma recopilação de... Eu tenho. Maravilhoso. E aí foi isso, assim. Então a Sol foi uma pessoa muito importante. Depois, o Mário Vargas também foi uma pessoa que me deu essa referência do Kant, tá? Também, mas assim, me deu a referência de ver, não de me adotar. Ele não me adotou como a Sol e como o Fernando de la Rua. Né? Hoje em dia, ele né, desde que eu fui para a Espanha e depois com o tempo, ele já viu o meu trabalho e viu o que eu fiz, porque claro, né, quando a gente começa a cantar flamenco, é uma coisa muito desagradável. Por quê? Porque até um cantaor se curtir e se fazer e amadurecer cantando, demora muito. O círculo que eu tinha de artistas, né, com a Ana Morena, né, importante, falar com a Ana Morena, a gente fez um trabalho grande e tal, com você, com muita gente, muita gente mesmo, né? Então, o círculo que eu tinha já era um círculo que já me retroalimentava demasiado, assim, né? E aí com a Yara, com o Fernando, naquela época, a gente viajou muito pelo Brasil, a gente ia para Porto Alegre, eu fui para Curitiba também com uma pessoa muito importante também na minha carreira, que é uma pessoa extremamente querida por mim, extremamente enorme como bailaora, e eu não tenho nenhuma ressalva em dizer que até os dias de hoje eu me atrevo a dizer que uma das melhores bailaoras do Brasil, que é a Cíntia Ruela, nossa querida. Minha amiga. Se estiver nos escutando, linda de morrer. Ela é minha amiga querida, ela trabalhou bastante comigo também, e a gente fez uma amizade muito grande até hoje. A gente se encontra pelo menos uma vez por ano, ela vem para cá, e a gente vai almoçar e vai conversar, por fofoca em dia. É muito querida, e também acho que é a melhor bailaora até hoje. Eu acho, não sei se é a melhor, mas uma das melhores com certeza. Assim, né? Aí em aberto,
Mas, assim, incrível, carinho, ou seja, um carinho que eu tenho por ela, assim, a minha sister, minha irmã. E houve uma época que eu ia para Curitiba, assim, mês sim e mês também, sabe? Eu ia, tipo, pegava o amarelinho lá no Tietê, o ônibus, Delícia. bum, BR, e ia embora para Curitiba, chegava lá, aquele frio de madrugada, ela me buscava no golzinho dela lá, e a gente ia para casa dela, um frio, madre minha, um frio horroroso. E aí eu tocava com ela e com a Tina, fui para lá, enfim, para Curitiba, que é a mãe da Chari, né, que é uma menina que está agora lá com a Miri e com o Johnny. E, toquei com o Murilo também, né, que é um Murilo da Ross, que é um guitarrista de lá também. Toquei com o Marinho, com o bailaor de lá, com a Kátia, né, Nossa, que é uma história. Muita história. A gente vai precisar de 3 lives no mínimo. Exatamente. Então, assim, Curitiba também é um ambiente muito legal, Porto Alegre um ambiente legal, Andrea del Puerto, conhecemos demais, o Fernando, eu conheci o Fernando de Marília tocando guitarra, falecer, e o Fernando de Marília também, por sua vez, ao me ver cantar, despertou, porque eu ia cantando com o Fernando, fui com o Fernando e Caiara nessa vez que nós fomos para Porto Alegre várias vezes, com a Cadica, a gente, com a Cadica Borghetti, que é a esposa do Renato Borghetti, era, né? Então não é mais. E lá a gente fazia um trabalho muito lindo, né? Tipo, realmente aí foi a semeadura, né? Depois Goiânia, depois vários lugares, Brasília, vários lugares do Brasil, viajando, levando Rio de Janeiro, né? Mas eu só vim trabalhar com a Vera Alejandra quando eu voltei da Espanha aqui. Nossa, sabe? Deixa eu falar uma coisa. A gente tem 15 minutos só. E muita coisa para falar. Então, você topa ficar aí e a gente retoma? Podemos ficar mais um pouquinho, sim. Para você de 2 minutos, você chama. Ainda falta. Então é isso. Aí eu quero fazer aula com o Luciano de Paula. E aí o Luciano de Paula me ensinou um monte de coisa de guitarra diferente de muitas coisas que eu tinha aprendido com o Fernando, especialmente de técnica. O Luciano de Paula é um guitarrista importantíssimo na América do Sul, a gente tem que falar isso. Intérprete da guitarra flamenca. E atualmente também eu tenho certeza que ele está desenvolvendo um trabalho com composição muito bom. E ele foi um cara que teve um peso importantíssimo aqui, um impacto no trabalho dele, né, muito grande aqui no Brasil e na Argentina também. E aí, claro, mas as pessoas me acolheram também, porque viram que eu era, né, legal, que sei lá, que eu era talentoso, mais que nada. Legal não era muito, não, era mais bem chato. Não, era novinho. A gente aprende. A gente cresce. A gente aprende, né? A gente aprende. Tem que aprender um dia, né? Mas o Lu, assim, ele também, para mim, ele foi um maestro, né? Porque, apesar de eu ter feito um ano de paraquedas, me apaixonei, né? E fiquei até hoje. Mas, quando eu voltei para o Brasil, eu entrei em contato com eles, né? Com o Raiz, com o Lu, e trouxe o Lu para trabalhar aqui comigo. Nossa, ele me ensinou, né? Então eu acho que ele foi uma época de muitos aqui no Brasil. Ele toca pra caramba. É isso que eu fiz ia falar. uma live com ele. Ah, que legal. Depois eu quero ver. Foi, acho que a segunda que eu fiz foi com ele. Você salvou? Salvei, tá no YouTube, no meu YouTube. Ah, ótimo. Depois fiz com a Helena. Mas daí você foi pra Espanha
quando? Então, aí depois disso, eu fiz muitos trabalhos, como eu falei, né? Aí eu fiz o Amor Bruxo, né, em 95, aqui também, que foi um marco importantíssimo. De um mês numa sala que tinha uma capacidade de 2.000 pessoas. Foi o meu primeiro grande espetáculo que eu fiz, né? Com uma produção, assinei um contrato que eu não podia assinar, que eu tinha 16 anos, ninguém sabia. E eu assinei o contrato. Guilherme Leme, Ludmilla Daio, Fred Allen, que era... que legal. Exatamente, Teresa Artigas, Cláudia Bernabé, Andréa Guelpa, do Rio de Janeiro, muito legal. Rubinho também, que era um ator que cantava, também fazia um martinete, muito legal. E a direção musical era do Tito Gonçalves, né? E eu, Gonçalves, já não sei, Gonçalves. Gonçalves. O Johnny que é o Johnny é Gonçalves e o Tito é Gonçalves. E aí foi isso, foi uma coisa muito legal. Passagem marcada para a Espanha com a Yara. E aí ele passou para o Tito a direção musical e eu fui de segundo guitarrista, entrei na dança, assim, muito legal. Aí Roberta Gerosa, Ana Morena também aí, né? Aí foi que nós conhecemos, a Ana Morena veio para São Paulo para fazer o Amor Bruxo. E aí foi onde a gente começou uma conexão muito especial a partir disso aí também com a Ana. E aí comecei também a trabalhar com o André Guelpa bastante nessa época, a Jorge Penha, outro personagem também importante, né? Uma pessoa viveu muita coisa. Exatamente. E aí eu fui para Espanha. Você está falando de Espanha, né? A gente fez também a missa. Tô lembrando da Missa Flamenca. Missa Flamenca. Lembrei agora há pouco. Foi maravilhoso. Exato. Missa Flamenca na Igreja Nossa Senhora do Brasil, né? Também fui. Uma igreja maravilhosa e super emblemática. Foi televisionado, foi gravado. Fizemos duas missas flamencas lá, né? Fizemos uma primeira e fizemos uma primeira com o Bola, Agustín Carbonell Bola, tá? A primeira. E a segunda foi com o mais alguém cantando também com a gente. A Marisol. Eu não lembro. A Marisol, acho que tava também. Pode ser. Enfim. Foi muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, depois da última missa flamenca, que foi em 97, a última missa flamenca, aí eu finalizei o meu colegial, meu colégio e tal, e aí eu recebi a carta de euforia, né, de euforia dos meus pais para poder ir embora para a Espanha. E, cara, eu não duvidei, né? Porque nessa época eu comecei a trabalhar profissionalmente com o Flamengo com 15 anos. Então eu comecei, o primeiro trabalho assim grande que eu ganhei de dinheiro, ganhar salário, contrato, foi o Amor Bruxo. Há 25 anos atrás, 95, 25 anos atrás, eu tinha 15, 16 anos, ganhar R$1.000, um moleque de 16 anos, tipo, 1.000 e poucos reais, há muito tempo atrás. Na época existia nota de real. Muita grana. Era muita grana. Muita grana. Era muita grana. Muita grana. E além disso, daí eu comecei a tocar. Muito trabalho. Todo mundo tinha muito trabalho e pagavam bem os trabalhos. O Raiz pagava bem e eu vivia com os meus pais, não tinha conta nenhuma para pagar, ganhava dinheiro, juntava dinheiro. E aí também, depois dessa missa flamenca, teve o Ritana, paralelamente, aquela boate. Lembro. Né, que vinha Baldomero Cádiz da Argentina, depois o Joaquim Cortez entrou como sócio com uma festa. O Roberto tinha 17 anos também, foi isso aí, lá em Punta del Este, um lugar maravilhoso. Tava lá o cara, o Highlander, né? O Christopher, hello, how you doing? O cara, o Highlander, bicho. Tô dando a mão pro Highlander, tá ligado?
É. E aí foi louco, assim, essas histórias, né? E aí, minha banda E era com Beto fixo, né? Gerosa, com a Ana Morena, Com a Ana exatamente. Eu Morena. cantava, então a gente fazia os Gypsy Kings e fazia alguma coisa de flamenco no meio com a Ana. Umas Sim. performances de flamenco legal. E aí, É cara, muito foi legal. uma discoteca que ficou anos, assim, bombando muito, né? Ficou, sei lá, uns 3, 4 anos bombando. E aí, eu juntei grana e fui pra Espanha. Fui embora pra Espanha. E aí eu fui falar, não, eu vou, né, ser uma estrela do flamenco, vou lá tocar e... Não, muito pelo contrário. Eu fui para aprender. Eu tinha claríssimo que eu estava indo para aprender, para começar do zero, uma trajetória lá. E foi o que eu fiz, assim, né? Porque por mais que eu tivesse uma bagagem aqui, lá eu estava começando. Eu tinha consciência total disso e, na verdade, eu nem pretendia ficar. Eu fui lá para fazer aula. Falei, vou lá para fazer aula. Vou ficar 3 meses e vou fazer aula. Aê, Aê, já estamos. Bom, rapidinho. Vou pôr outro fone que o outro acabou a bateria. beleza. Pode falar. Então, e aí foi isso que aconteceu, Lu. E aí eu fui pra Bienal, fui pra Bienal de 98, uma Bienal maravilhosa. Artistas que infelizmente já não estão, né? Naquela época, Flamengo com Carlos Saura. E... Tá me ouvindo? Pode falar. E aí eu fui pra essa Bienal e eu lembro que eu não tinha grana pra comer, cara. Não tinha grana pra comer, porque eu comprei os ingressos e fiquei sem um tostão, assim. Então eu comprei, eu lembro, um saco de pão puma, sabe? Um pouquinho de presunto, um pouquinho de queijo, uma batata frita, um tetrabric desses de suco, assim, e uma água mineral. E eu fiquei uma semana comendo isso, cara, almoço e janta. Pra poder assistir os espetáculos. Ixi. Caiu, voltou. Vou ficar sem fone, tá? Pode ser. Não tô conseguindo conectar. Tá bom o som? Não, tá ótimo, tá de boa. Então vou ficar sem fone. E daí? E aí foi isso, foi assim, e aí é que eu digo, né, que assim, eu conheço a história de muita gente que vai pra Espanha e meu, tem todo o suporte, o que é bom, mas eu te digo uma coisa, que... E aquilo, eu lembro, eu passei um inverno em Madrid. Inverno em Madrid, mano, inverno em Madrid é pra passar, sabe? Não é... tão frio pesadinho. tão frio quanto Paris, como, sei lá, é frio pra caramba. Madrid é muito frio, neva, né? Então, assim, o inverno de Madrid, eu passei o inverno de Madrid com blusa de lã e jaquetinha de couro, filha. Ai, entendeu? que dó. Eu tinha, entende? Porque eu comprei minha guitarra, eu fui sem guitarra, eu comprei minha guitarra, sabe? E fui fazer o que eu fui fazer meus cursos com o Mano Lúcia Luca, fui fazer, e claro, chegou uma hora, meu dinheiro acabou, e meu pai me mandava aquilo, uma ajuda de custo. E aí eu fazia um showzinho aqui, tocava numa aula aqui. Eu sou testemunha, porque eu ia todo ano pra lá fazer curso, e todo ano eu te encontrava lá, nos bares, no Candela, no Caçapatas, e você estudava muito, você ficava o tempo todo ali, focado. Eu lembro uma vez que eu fui na sua casa, a última vez que eu fui pra lá, antes de eu ter o Lucas. Sim, você foi com a Maria Abreu. Karina. Com a Maria Abreu. Não, mas quando eu fui com a Karina em 2007... Não, mentira, em 2000. Não. Em 2000, que você morava com a Thalita. Ah! A gente foi lá na casa de vocês e você trancado no quarto. Você saiu para falar oi e voltou pro quarto para estudar. Focadinho. Então, exatamente. Aí, claro, aí foi uma época, essa segunda época, a partir do ano 2000, aí foi bem mais selvagem, digamos assim, porque a época antes de 2000, eu vivi muito, ou seja, eu fiz os meus cursos, aprendi muito, estudei bastante e tal. Mas ao mesmo tempo que eu estudava muito em casa, eu vivia muito o flamenco na rua, na noite, a boemia do flamenco, que é uma coisa incrível, que é uma coisa que, graças a Deus, que eu vivi, porque naquela época eu pude ver o que hoje em dia já não se vê.
Entende? Por quê? Aí você vai falar, ah, não, mas é que saudosismo. Não, não é questão de saudosismo, é que simplesmente os que estavam não estão mais. Então não é questão de saudosismo, é que mudou a geração, mudou o milênio, cara. Sabe? E era muito bom, né? Era muito bom. Em Madrid existia um ambiente incrível. O Miguel do Candela, o Candela era o centro, era o epicentro do flamenco em Madrid. E o Miguel do Candela vivia então, né? Ele faleceu no ano 2008, nunca vou esquecer. E ele foi uma das pessoas que o Bola me deu de contato para eu contactar. E foi um dos grandes, assim, suportes para mim lá em Madrid. Porque porque eu no Candela, eu tava na minha casa. E eu podia entrar e sair a hora que eu quisesse, descer na cueva a hora que eu quisesse com quem estivesse. E todo mundo sabia que o Miguel me tinha muito carinho. Então ninguém se metia comigo. Sabe o que eu quero dizer? É ótimo. Ora. Ali... Isso foi assim, ninguém me tocava, cara. Eu entrava na cueva porque eu sou mulher, né? Então eles deixavam a gente entrar. Então, exato. Então, assim, a cueva não era uma coisa... Era qualquer um que entrava lá na cueva para ver uma juerga. Não entrava mesmo, e menos dependendo dos artistas que estivessem. Por quê? Porque não, você não pode entrar lá. E ele falava isso pra mim, ele falava, eu deixo você estar aqui, você só entra aqui, falava assim, você só entra aqui porque você sabe estar. Olé. Ele falava, porque você sabe estar, e saber estar é muito difícil, ele falava. Entende? Então isso é uma coisa que os flamencos falam, isso é... O que a gente falou sobre isso? O Tiquelo falou isso na entrevista que eu fiz com ele. Ele falou, saber estar é tal. Então, isso é uma coisa que eles valorizam muito, entende? Então, eles sabiam que eu amava o Flamengo, que eu tava ali, entendeu? E eu tava ali, tipo, imagina, flipando em colores. Porque eu descia lá na cueva todo dia. Eu ia no Candela de segunda a segunda, não tinha essa. E segunda-feira eu encontrava o Pepe Aviciola. E na terça-feira eu encontrava o Henrique Morente. E na quarta, entendeu? Era assim todo dia. E aí claro, imagina o que eu vi de Flamengo, né? Tudo. Que é o que eu falei. Hoje não tá Ricky Morente, entendeu? O que a gente vai fazer? Não tem chocolate, não tem La Paquera de Jerez, não tem Fernando de Utrera, não tem. E aí, você vai ver... Não tem Candela. Exatamente. Não tem Miguel, ainda tem o Candela lá, mas não é igual. Mas não é igual, né? Porque a maneira como ele tratava os artistas fazia com que os artistas iam lá. Sim. Porque a arte que ele tinha em receber as pessoas na casa dele, entende? Era especial. Hombre, por favor, descia esse canales da cueva e bueno, já su botella de whisky, entende? Recebia, hombre, claro, ele recebia os artistas, tratava os artistas a pandeló. Eu lembro que ele me contou uma história, isso ele me contou, né? Ele falou, o Camarón veio aqui para Madrid para apresentar Soy Gitano. Veio apresentar o Soy Gitano e veio apresentar o Soy Gitano no Caçapatas. Ou deram para ele disco de platino, sei lá que porra lá. Foi lá. E aí ele falou pro Rufo, que era o cara que então era o encarregado do Caçapatas, que era tipo o gerente do Patas. Ele falou pro Rufo, estou com la chispa e não sei o que, né? Acho que o Tomatito falou com ele que ele não falava com ninguém. O Camarão não falava... Não dirigia a palavra com ninguém, alguém falava por ele lá, sei lá. E ele falou, não sei o que, tá, vai venir a Chispa e a mulher dele, né? E, vocês não podem, de repente, preparar uma tapita de jamón, um pouquinho de queijo, alguma coisa, pra gente ficar aqui depois da apresentação e tomar alguma coisa? O Camarão tava com vontade de juega, a verdade era essa, entendeu? Sim. E aí o Rufo falou, não, aqui não sei o que. Aí o Tomatito ficou assim, falou, como? Um momento. Chegou, ligou pro Miguel, falou, na época era orelhão, né? Ligou pro Miguel, não tinha celular. Não. Ligou pro Miguel, o Miguel falou, Tomate, não te preocupes, veniros para acá, que ahora os preparo yo, Glória Bendita, não te preocupes. Olé. Entende? E aí, claro, ele, o quê? Ele falou, como? Ele pegou na hora e falou pro José, pro irmão dele, falou, José, prepara a cueva, agora vengo. Ele só falava isso.
E aí ele foi no mercado, entendeu? Comprou, não sei o que, bababá, ou ligou pra alguém, não sei o que ele fez, sei lá. Ligou pra alguém, papapá, os caras, trouxeram Glória, trouxeram Ramon de Pata Negra de primeira, bababá, as bebidas dele já tinha no bar, porque o Candela não serve comida, né? Não tem cozinha. E aí ele preparou, né? E pum, dali a pouco chega o camarão, chega o tomatito, chega toda o Santo Clero. E desce na coisa e vai ficar a noite inteira. Ele falou, cantou essa noite, Flávio cantou. Estuvimos cantando e tocando toda a noite, às 3 da manhã, não tem mais. Que glória! Entende isso? Então, então, esse tipo de coisa, sabe? Eu vivo através da experiência, né? De que se ele não me contasse essa história, nunca ninguém ia me contar isso, né? Ele me falou, essa noite tocou não sei o que, bailou el Canales, bailou não sei quem, bailou tal, ele cantou, entende? Você já fica imaginando, né? No filme mental passando. Então é uma coisa muito louca. Maravilhoso. Mas vamos focar, senão a gente vai perder essa live também, ó. Vai lá. E você acredita que eu fechei a live e não consegui salvar? Mas o Cássio tá gravando. Tomara que não dê certo lá. Tá bom. Vamos lá. Não, mas ela salva. Quando você fecha, ela não salva automaticamente no IGTV agora? Eu tenho que clicar para salvar. E você não clicou? Você esqueceu? É que eu quis sair rápido. Sabe quando você quer sair rápido? Mas o Cássio tá gravando. Vai dar certo. Vai dar. Vamos focar no hoje. Queria que você falasse sobre o Total Flamenco, sobre essa nova maneira que a gente está tendo agora de viver por causa da pandemia. Assim, você já trabalha com internet há muito tempo, antes de pandemia, né? Assim como eu, já estou há 2 anos no YouTube também, mas você trabalha muito bem com isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Fique livre. Não, legal. O Total Flamenco é um projeto que ele vem lá de 2013, quando eu ainda morava em Madrid, né? Que ele começou isso aqui, ó. Então, aqui na minha mesa, que outro dia eu mostrei numa live também. Não sei se vai dar pra ver por causa do reflexo da luz. Acho que dá pra ver, ó. Dá. Isso aqui é um livro que eu escrevi, ó. Como se fosse um TCC, né? Então aqui tem todo o meu método que eu criei, tá aqui escrito. Então tem um monte de coisa, de estruturas, tem até coisa manuscrita aqui. Então eu falo sobre quadro flamenco, eu falo do que é o tablao, o lacai, um monte de coisa que eu falo dentro do que depois veio a ser a Total Flamenco, né? Então, assim... Só vai ver uma pessoa que perguntou aqui, ó. Boa noite, vocês são feras. Para quem quer fazer um curso de dança na Espanha, como vocês recomendam a organização? Existe alguma escola com esse tipo de intercâmbio no Brasil? Depois a gente te responde, né? Isso, Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre 10 erros de quem quer aprender flamenco na Espanha. Depois dá uma procurada lá, que ali você já vai ter uma ideia de mais ou menos o que eu digo. Aí depois, senão, você manda também uma mensagem privada aí pra gente, a gente conversa. É isso, né? Aí. Porque senão essa pergunta ela é longa, ela é bem longa para responder. Não é uma coisinha assim, vai ali na esquina e compra, não. Não. Então, olha só, vamos lá. Então, eu comecei a me dar conta, conforme eu fui fazendo a minha carreira lá na Espanha, foram 17 anos, né? Desde 98 até 2015. E bom, na verdade até agora, porque 2018 eu voltei, 2017 eu voltei, 2016 eu voltei, só não voltei em 2019, foi o único ano que eu não voltei, e esse aqui vamos ver, mas todos os anos eu voltei. Esse tá difícil. Tá meio estranho, né? Vamos esperar pra ver como é que é. Eu ia apresentar meu disco novo, que inclusive tá aqui também, já vou fazer a propaganda aqui. Falar dos CDs também. Esse é o novo, né, que acabou de sair, já tá disponível no Spotify, chama-se Quinta Essência, um homenagem ao flamenco. E tem colaborações de Duquesne, Jorge Pardo, Guadiana, Diego Amador, Eva Duran, Antônio Serrano, Diego del Moral, Tony Maia, Jesus Mendes, etc. Muitas eu já ouvi, você me mandou acho que 2 músicas dele para eu ouvir.
O link tá aí. Aliás, no Spotify, se você fizer busca Fábio Rodrigues Flamenco, já vai sair lá para você. Toda a minha discografia vai estar lá, né? Bom, e aí, então, voltando ao assunto, eu me dei conta ao longo da minha trajetória, né, que muitas coisas que eu fui aprendendo na prática não existiam, ninguém me ensinou. Ninguém me falou, isso é assim, isso é assado. Não, eu fui na prática adquirindo, né? Isso acontece em todos os trabalhos. Você sai de uma faculdade, você não sabe muita coisa do que você vai lidar no dia a dia. Você vai aprendendo. Só que, inclusive, eu acho que é uma grande defasagem que existe do mundo acadêmico para o mundo real, é esse. Sabe, que é muita teoria, muita coisa, e por quê? Porque aquilo foi feito e estabelecido há muito tempo atrás, está desatualizado, não é atualizado com constância, né? Então, eu senti que existia uma defasagem na ensinança, né? Na didática, né? Na educação, na forma de como é transmitido o conhecimento do flamenco lá na Espanha para as pessoas que querem estudar, mesmo os espanhóis, tá? Então é o que o Farruquito falou outro dia numa live dele com o Canales, que foi mágica, uma live maravilhosa. E ele falou, maestro, como que a gente muda isso? Porque a gente fica ensinando frase para as pessoas não falam o idioma. Se você pegar um livrinho daqueles, aprenda 10 frases para você ir viajar para o Japão, você vai aprender a falar 10 frases, você não vai entender o que estão falando com você. Não. Você não vai conseguir desenvolver aquilo, ou seja, é uma coisa absolutamente inútil e ridícula. É melhor você falar o seu idioma ou falar inglês, entendeu? Claro. Então, é isso. E aí ele falou, como é que a gente vai mudar isso? Eu achei maravilhoso. Eu falei, uau, até que enfim alguém está tendo uma preocupação de trabalhar nessa direção. E aí eu falei, cara, eu vou escrever um livro, vou escrever um método do que eu acho que falta para poder trazer esse conteúdo para as pessoas poderem ter acesso ao idioma flamenco, à linguagem, ao flamenco integral, não flamenco parcial. Aquilo que eu falei, não 4 peças do quebra-cabeça, todo quebra-cabeça, entende? Ou pelo menos, sei lá, uma boa parte dele, né? Todo não existe, mas sim, você entende? Pelo menos você tem uma parte que você consegue visualizar uma paisagem, que pelo menos não são peças soltas, né? Então, nesse intuito eu criei esse método que foi registrado em Madrid, El Universo Flamenco, 2013, e dele eu criei um crowdfunding, uma campanha de financiamento coletivo com artistas incríveis que estavam avalando esse projeto para eu poder fazer ele em DVD. Na verdade não era em DVD, era em vídeo, e eu queria oferecer para download online em 2013, vai vendo. Só que ninguém entendeu muito bem. Para as pessoas aquilo que eu estava oferecendo era, mas não vai ter DVD, não tem livro. Por isso, te juro que foi somente por isso que eu não consegui o financiamento coletivo. Eu fiquei muito próximo de conseguir, não consegui. E aí o projeto foi por água abaixo, e os artistas que estavam comigo naquele então eram La Lupe, Concha Jarenho, Afonso Loza, Davi Romero, Carmela Talegona, né, que iam fazer esse projeto comigo acontecer, a gente gravar isso, todo esse livro em vídeos, para baile, para explicar. Não aconteceu, e aí, dali a 2 anos, eu decidi voltar para o Brasil, fui pai pela segunda vez, as coisas estavam meio ali, eu já estava meio cansado, já eram muitos anos, já 17 anos lá. E aí eu falei, olha, quer saber, eu acho que eu vou voltar para o Brasil e quero compartilhar esse conhecimento, esse livro, trazer esse conhecimento para o público brasileiro de bailes aficionados ao flamenco terem acesso a essa linguagem em primeira mão. E aí eu criei a Total Flamenco. Foi um projeto que eu preparei com muito tempo, fiquei 2 anos estudando marketing digital, como criar isso de uma forma a que esse conteúdo chegasse nas pessoas. E ainda estou estudando e estou aprendendo ainda, né, como fazer isso bem, porque isso é uma coisa que você vai se aperfeiçoando cada vez mais, e as tecnologias estão aí, cada vez tem algo novo, você tem que estar atento e tal. Então, a gente está aí, estamos nesse trabalho agora, criamos a Total Flamenco, trouxemos esse conteúdo dividido em vários cursos diferentes, e agora, na verdade, a gente criou um curso unificado
dois cursos que se unificaram, né? Assim, tipo, era uma gama de, sei lá, 6, 7 cursos que eu dividi em dois só. Né? Então, um é focado para o público de baile. Então, ali eu tenho ritmos, pinceladas históricas, né? Começo com pinceladas históricas, palmas e ritmos, de todos os palos do flamenco. Depois eu vou com estruturas de baile. Depois eu vou com cante flamenco para bailadores e para aficionados em geral. Né? 5 palos de cante, 6 palos de estrutura de baile. E aqui eu tenho mais de 150 vídeos estruturados em mais de 20 módulos nesse curso aqui, que é uma assinatura que se chama Total Flamenco Connection, que inclusive está com um cupom de desconto de R$120 lá no meu Stories. Quem entrar lá... Aí, moçada, vamos aproveitar. Quem entrar lá é só no plano anual, tá? Você vai ganhar R$120, é só colocar o cupom 120 off e fazer o teu checkout, que você vai ver que, meu, é menos de R$70 por mês, 60 e poucos reais por mês. Enfim, para você pagar uma assinatura, para você ter uma Netflix de Flamengo, para você desfrutar aí na tua quarentena e aprender um monte de coisa legal, né? Complementar as tuas aulas de baile, tá? Lembrando, eu não ensino a bailar, nem tem ninguém que ensine a bailar lá dentro da Total Flamenco. Então, importante vocês continuarem fazendo aula com as professoras de baile de vocês e ter essa consciência agora mais ainda durante a quarentena, né? E para quem quer ir um pouquinho mais além, ou quem quer ter interesse um pouco mais na história, em como as coisas, como os padrões surgiram, os códigos, as estruturas, a linguagem musical do flamenco, e ter essa visão através da perspectiva musical, que vai ser um complemento maravilhoso para você, venha, né? E o outro curso é o curso de violão flamenco, de guitarra flamenca, que eu criei também, outra assinatura, que também tem palmas e ritmos. Ele tem a base igual desse, só que é para um público de guitarra. Então ele tem palmas e ritmos, pinceladas históricas, e aí eu já entro em teoria musical para guitarristas, e aí eu já entro em o curso de guitarra propriamente dito, todas as técnicas, repertório, entendeu? Perfeito, viu, moçada? Corre Então, lá, Total Flamenco. Esse é a Total Flamenco, está aí. Agora nós estamos ampliando para o mercado hispano-falante. E vamos aí começar a lançar nossos cursos a partir de junho. Já vamos ter o primeiro curso aí, em espanhol. Perfeito. Nessa época, melhor é impossível. E me fala mais uma coisinha. Tchim. O meu tá acabando, ó, tá acabando. Aproveita, o último traguito. Saúde. Não, a parte de cante, né? A gente tem muita dificuldade com cante no Brasil. Sim. Você tem a dizer sobre isso? Além que todo mundo precisa estudar. Não, eu acho que isso aí é uma coisa que todo mundo sempre precisa estudar, né? Todos precisamos, não tem essa... Todo mundo precisa aprender e melhorar, e sempre vai ter, né? O flamenco, ele é infinito, a arte, a vida, né? Qualquer profissão, nunca você acaba de aprender tudo, as coisas estão sempre em constante transformação, evolução, e você tem que acompanhar, não tem jeito. Então, assim, o cante, o que a gente entende? Que o cante, ele é um elemento mais difícil de você ter acesso, e é o que menos existe conteúdo didático para ele, né? Então, assim, a gente começa pelo baile, que tem uma oferta monstruosa de conteúdo didático, apesar de a gente saber que muito desse conteúdo didático, baixo o meu ponto de vista, ainda está um pouco, a abordagem ainda é um pouquinho atrasada, tá? Para o que é a linguagem do flamenco, aquilo, né? Voltando ao que o próprio Farruquito falou, não sou eu que estou falando, mas estou fazendo as palavras dele minhas, porque na verdade eu sempre falei, e por isso que eu criei Total Flamenco. Me perdi. Esqueci o que eu estava falando. O baile está ainda muito atrasado assim, na parte de ensino, né? Exatamente, não, mas a gente estava falando de outra coisa antes que eu esqueci completamente. Perdi o fio da meada. A gente ia falar sobre cante. Isso, sobre cante, exatamente. Lembrei, porque eu fui para a coisa da linguagem. Então, assim, o cante que acontece, o que eu vejo é que tem muita gente que gosta de cantar aqui no Brasil, e gente que é autodidata e que estuda por sua conta,
mas que muitas vezes não aproveitam a oportunidade de, quando vê um cantaor da Espanha, estar com ele, estudar com ele, né? E de fato beber dessa fonte. Então, assim, eu convido as pessoas que se dedicam profissionalmente a cantar, que elas tomem essa consciência dessa necessidade. Cara, é teu ofício. Então, você tem obrigação moral de investir um pouquinho, até porque muitas vezes os grandes produtores, ou os grandes, pequenos, médios, não importa, os produtores de flamenco, as pessoas que trabalham, além de dançar, fazem um esforço sobre-humano para trazerem um artista da Espanha, gastam o que tem e o que não tem para ir para a Espanha estudar e trazer os artistas aqui para fazer um curso, e a gente muitas vezes não prestigia. E isso é muito triste. É muito triste por quê? Porque você está deixando de proporcionar para o meio flamenco brasileiro um material com uma qualidade excelente, né? Você está também freando o desenvolvimento do flamenco aqui no Brasil, né? E, cara, e a tua representação tá ficando débil dentro do que é isso. Então, assim, é importante. Eu sei que as coisas não são fáceis, eu sei que a vida não é fácil. Aqui no Brasil tudo é muito caro e é ruim de qualidade. Então, você precisa sempre estar fazendo, nós que vivemos de arte, das tripas coração. Mas, cara, conversa com a pessoa, sabe? Vai atrás do cara e fala, olha, sou muito aficionado, eu não tenho grana, ou, eu posso te pagar. Quanto é a classe? É tanto, puxa, eu posso te pagar tanto, tudo bem pra você? Ou, pô, Flávio, ou, pô, fulana, fala pra ele, faz um preço pra mim, por favor. O que for. O que não pode, sabe? É a coisa de, não vou, ou tenho vergonha, ou... né? Eu acho que isso, essas alturas do campeonato, não dá pra gente se permitir. Esse luxo, é um luxo, né? Mas, enfim, cada um sabe o que faz e tal. Mas, a parte disso, eu acho, assim, que existem também pessoas e cursos. Hoje em dia, você não quer estudar com essa pessoa, tem cursos online, inclusive, de cante flamenco. Tem o que eu dou, tem o que pessoas da Espanha dão, certo? Você entra lá no guitarrista online, lá guitarrista.com, guitarra.com, guitarraflamenca.com.net, sei lá. Tem curso, tá lá o meu maestro Davi Pino ensinando cante, sabe? Tem gente dando curso de cante. Então, assim, é importante aprender as coisas como são, entende? E não inventar. Porque hoje em dia, na minha época, quando eu aprendia de fita cassete, que eu não tinha nenhuma referência, não via nenhum cantaor como ele, a cara que ele fazia para encontrar os ressonadores dele, ou o que fosse, eu não tinha nem essa referência direito, entendeu? Ainda tinha um álibi. Agora, quem está agora estudando não tem esse álibi. Não tem esse álibi. Tá muito na mão, né? Hoje em dia tem que ir atrás e... Ai, querido! Adoro, tô adorando, mas para não ficar muito longo, né? Não, já tá demais. Não, tá ótimo. Queria te agradecer muito por ter aceitado o meu convite, porque você faz parte do meu passado, do meu presente, tomara que do meu futuro. A gente segue aí firme e forte na labuta, né? Com certeza, estamos juntos aí e é isso mesmo. Pode contar comigo para o que você precisar. Eu vou pôr no YouTube, tá? Que o Cássio tá gravando, daí ele faz uma edição, põe no YouTube, daí eu deixo o teu link. Você me manda depois no WhatsApp os links que você quer, que eu vou deixar. Tá bom? Tá ótimo. Obrigadão. Muito obrigado pelo convite. É muito, muito importante para todos nós. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado a todos que estão seguindo a gente. Sigam a gente também ali nos nossos canais aqui do Instagram, YouTube, galera. Flávio Flamenco, procurem por aí, Facebook, YouTube. E amanhã vai ter uma live maravilhosa lá no canal da Total Flamenco ES, aqui no Instagram. Como foi em Santa Lamoneta. Venham participar. Às 15 horas, horário aqui do Brasil. 15. 3 da tarde. Estarei lá. Vai ser incrível e espero por todos vocês, que é uma live realmente mega tufo, né? Olé tu! Tá bom? Obrigada, querido. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.